São 19h20, chegou a hora da nossa entrevista com o especialista. Nosso convidado de hoje já está por aqui, é o Dr. Álvaro Pereira, que vem conversar com a gente sobre, olha só que maravilha, gente, uma tecnologia brasileira que traz esperança para doenças neurodegenerativas. Olha que incrível. Doutor, boa noite para o senhor. Muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. Boa noite, Karina. É um prazer muito grande conversar com vocês. Nossa, que maravilha. E eu queria começar a nossa conversa, doutor, perguntando para o senhor o seguinte, porque a gente vai usar como exemplo, para você que está nos acompanhando aqui pela TV e pela internet, a gente vai usar como exemplo o caso do ator Bruce Willis, que é um ator extremamente famoso no mundo inteiro e que, infelizmente, por conta de uma doença neurodegenerativa, hoje ele está praticamente incapacitado, longe das câmeras do cinema há muito tempo e vivendo ali junto com a família, dependendo dela para tudo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, doutor, o que foi que aconteceu com o ator e que doença é essa que transforma a pessoa? Pois é, ele especificamente, ele teve uma das formas de demência, existem várias, mas 5 pelo menos que são bem conhecidas, bem famosas. Uma delas é o Alzheimer, que é a mais conhecida porque é a mais frequente, mas existem outras que o padrão é semelhante. À medida que eles vão evoluindo, que a pessoa vai envelhecendo, ela vai piorando com todas as formas de demência. Então a pessoa vai perdendo o contato com a realidade, vai ficando cada vez mais, esquece as coisas, e isso acaba complicando muito a vida dele, e ele fica assim, impossibilitado de cuidar de si próprio. No caso do Bruce Willis, ele teve uma das formas, que é de demência, que é a demência frontotemporal, mas existem várias outras pessoas que têm isso também. Mesmo dentre os brasileiros, tem um monte de gente conhecida. Você lembra do Antônio Cândido, que ele foi feito o diagnóstico de Alzheimer, ele preferiu morrer, né? Ele fez uma morte assistida na Suíça, né? Do que enfrentar a demência, né? O Bruce Willis está se mantendo, está tentando melhorar da melhor forma possível, né? Mas são doenças que são muito complicadas e que precisam ser tratadas o mais precocemente possível. As demências, como eu falei, são todas muito parecidas. Elas começam com alteração da memória, frequentemente tem alteração do humor também, porque a pessoa vai ficando um pouco irritada, nervosa. O idoso, ele já tende a ser uma pessoa mais irritada, se irrita com mais facilidade. Na hora que ele começa a esquecer tudo, isso vai agravando a condição dele. Então essas características de humor e perda de memória são muito frequentes. Começa a esquecer o nome das coisas, esquecer o que fez hoje, o que fez ontem. Impressionante, né? Mal lembra que já almoçou, e assim vai, né? Então, todo mundo deve ter alguém na família que já passou por isso, já vivenciou esse tipo de situação do envelhecimento. E a gente sempre fala que a pessoa tem, se costuma dizer assim, ele está esclerosado, que vem da palavra arteriosclerose, né? Arterioesclerose, que é a obstrução progressiva dos vasos que nós temos também naturalmente à medida que nós vamos envelhecendo. As artérias vão se obstruindo por causa do colesterol, diabetes, hipertensão, várias doenças que pioram esse estado ou aceleram esse problema, né? Quando a obstrução é das artérias do cérebro, você começa a oferecer menos sangue para o cérebro. O cérebro, ele é muito dependente do sangue, do oxigênio, né? Muito. Quer dizer, o volume de sangue que o cérebro precisa para sobreviver, para fazer as atividades dele, é muito grande. Para você ter uma ideia, Karina, 20% do sangue que o coração bombeia vai para o cérebro. Nossa, então, muito, 20% né? É um volume muito grande. Exato. É muito, comparado com os outros órgãos, ele ganha disparado, né? Mais do que o próprio coração. Ele recebe a necessidade de oxigênio e nutrientes do coração é menor do que o cérebro. Mas é que o cérebro trabalha numa proporção, num volume enorme. Exatamente, por isso a gente tem que cuidar muito bem do nosso cérebro, né, doutor? E aí eu pergunto para o senhor, com relação a essa tecnologia brasileira, o que vem a ser essa fotobiomodulação transcraniana? Então, há alguns anos, já uns 15, 20 anos, na verdade, para ser bem honesto,
já se conhecia a fotobiomodulação, já se sabia que ela aumenta a circulação, o aporte de oxigênio, de nutrientes. Então já se sabia que ela seria útil no caso das demências, né? Então, ela já é utilizada para tratamento de feridas e doenças isquêmicas dos membros inferiores e outras doenças, outros problemas, né? O problema é que no crânio, né, no cérebro, né, como tem o crânio, como tem o osso, ele dificulta um pouco para você conseguir fazer com que essa irradiação passe do crânio e consiga atingir o suficiente de energia para poder melhorar as funções cerebrais. Mas isso foi vem evoluindo já há bastante tempo, e há uns 3 ou 4 anos atrás surgiram os diodos, os LEDs mais vamos dizer, adequados para a irradiação cerebral. E a partir daí houve uma explosão muito grande de interesse na comunidade científica, o número de trabalhos e pesquisas aumentou muito. E o Brasil, como o Brasil a gente já naturalmente já trabalha muito com fotobiomodulação, por coincidência ou por interesse dos médicos daqui, né? Nós acabamos meio que saindo na frente Nossa, isso é uma maravilha. Nesse assunto, né? Isso é uma maravilha. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, doutor. Existem equipamentos no mundo todo já. Olha, que maravilha. Existem equipamentos... Pode falar. Pois não. Não, que só ia falar dos equipamentos, pode falar. No mundo inteiro já existem equipamentos, já vem surgindo, né? No mundo inteiro, que eu digo, é nos países desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos, Europa, todos, se você procurar no Google, né, equipamentos de fotobiomodulação craniana para o cérebro, vai encontrar vários no mundo inteiro já. Maravilha. E no Brasil também. Sensacional. Isso é muito bom, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor, aproveitar, né, que o conhecimento está aqui do ladinho da gente, deixa eu lhe perguntar, com relação ao caso, por exemplo, que nós usamos como exemplo, que foi do ator Bruce Willis, uma vez que chega no estágio em que o ator se encontra hoje, é possível a reversão ou pelo menos minimizar a ponto de ele não sofrer tanto? É possível sim. Existem muitos casos no Brasil mesmo. Eu vivenciei muitos casos já, em que você pelo menos consegue estabilizar a doença, né? Por isso que eu comecei comentando com você. O ideal é que a pessoa comece a tratar precocemente. Cedo, né? Quando ela perceber que está tendo problemas, né, que está começando a esquecer, mas esquecer um pouco mais do que o comum, né? A capacidade cognitiva dele, né? Assim, essas coisas, esquecer o nome de alguém, como é que é mesmo, daqui uma hora você lembra, isso é normal, todo mundo tem isso. A gente fala que o HD está cheio, né? Exato. Isso faz parte, mas quando... É exatamente isso, né? Todo mundo percebe isso. Mas à medida que isso vai comprometendo, aí merece que a pessoa... vá atrás de algum tratamento. Claro que vai ter que fazer o controle das doenças todas, diabetes, hipertensão, exercício, qualidade do sono, tem várias coisas que a pessoa tem que fazer. Mas, e aí eu pergunto para o senhor, vou aproveitar o gancho que o senhor me deu e eu lhe pergunto, como é, doutor, que a gente cuida da nossa cabeça? Porque a gente sabe do cérebro, né? Porque a gente sabe como cuidar do corpo, sabe como cuidar da pele, do cabelo, mas como é que a gente cuida do cérebro, doutor? Tem alimentação específica para potencializar, cuidar do cérebro? Como é que a gente faz isso? Conte aqui pra gente. Tem sim, mas a dieta que nós consideramos atualmente como saudável, que é uma dieta que inclua vegetais, frutas, proteínas, diminuindo um pouco do teor de gordura animal, né? Um volume maior de aves e peixes e menos em carne vermelha, né? Isso daí já é o suficiente para você tratar, para cuidar da saúde cerebral. Eventualmente você pode necessitar de algumas reposições, como vitamina B12, complexo B mesmo, um ou outro aminoácido, mas aí é melhor que você faça um exame de sangue para ter certeza absoluta que você tem déficit desses componentes. Se você tem uma dieta boa, saudável, já é o suficiente. Mas exercício é muito importante, exercício é fundamental.
Ótimo. E aí, deixa eu só... Os produzem... Os exercícios... Eu ia aproveitar o gancho do doutor com relação ao exercício, porque na internet a gente vê muitos vídeos que falam que uma parte do corpo que é parceira do cérebro seria a panturrilha. É verdade isso? De exercitar as pernas faz bem para o cérebro, doutor? Muito. As pernas, olha aí. Não é só a batata da perna, não. Na verdade é mais importante a coxa e o bumbum. Opa! Eu já vou te explicar, então pronto. Agachamento, porque, gente. Agachamento, ótimo, excelente, extraordinário. Porque se você somar a massa muscular da coxa e do bumbum, já dá 60% de toda a massa muscular que a gente tem. É verdade, né? Entendeu? É verdade. Quer dizer, se você aumentar a coxa e o bumbum, tá e perfeito. Pouco as costas, né, um pouco o dorso, já é o suficiente. Pronto. Já é Então, pronto. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, a gente não consegue prender o senhor mais um pouquinho aqui com a gente, mas eu agradeço muito a sua participação. Doutor Álvaro Pereira, que gentilmente, oncologista, que gentilmente veio conversar aqui com a gente e trazer informações imprescindíveis e super importantes para a gente com relação a esses problemas de saúde, obviamente, que a demência, né, que é esse problema neuro que acaba afetando o nosso cérebro e que, infelizmente, prejudica o corpo como um todo. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para o senhor, viu?